Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, quando abordamos temas extremamente relevantes para a evolução da humanidade, dos homens, das criaturas que estão reencarnadas aqui. Para o seu bom dia, professor. Depois de nossa abordagem no dia 25 de março, onde nós gravamos o tema a visão material e a visão espiritual da pandemia do corona, e onde foi pano de fundo a questão 737 do Livro dos Espíritos, hoje a gente vai tentar avançar um pouquinho nessa discussão, vendo os efeitos desse período, né? Desde aquela data de 25 de março até hoje, pouco mais de 3 meses, e os avanços observados, mas apoiados na questão 740 do Livro dos Espíritos. Então, o nosso bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Comunicando Espiritualidade. Dr. Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Olimar. Bom dia, professor Zambuja, os nossos queridos amigos telespectadores. Esse nosso programa hoje fala sobre a reflexão durante a pandemia. A pandemia, o isolamento social, ele é uma oportunidade. Se ele não for visto como uma oportunidade, vai haver sofrimento. É a questão da onda. Vem uma onda. Ou nós surfamos nessa onda, nós aproveitamos essa onda, ou então nós entramos em choque com ela. E se nós entrarmos em choque com ela, nós vamos nos debater e haverá sofrimento, professor Zambuja. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-se a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domine o egoísmo. Professor, de acordo com essa questão 740, que acabou de ser lida do Livro dos Espíritos, nós estamos hoje sendo provados. A prova é um teste a que somos submetidos. Por quê? Porque quando a gente analisa essa questão da evolução, os degraus evolutivos dos diferentes mundos disseminados no universo, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, em que nós vamos encontrar os mundos na sua gradação, os mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações dos espíritos, os mundos de provas e expiações, como é a característica deste nosso mundo, por isso nós estaremos hoje diante desta pandemia sendo provados. Prova é um teste, que não significa necessariamente que haja uma falha, não é? Mas a expiação sim, porque a expiação é a oportunidade de reconstrução. Então nessa gradação, depois dos mundos de provas e expiações, viriam os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos. Seriam categorias evolutivas. E o nosso mundo, num processo de transição pelo qual ele está passando, que segundo alguns é de 300 anos, esse intervalo de transição, terminando em 2057, nós temos efetivamente a Terra como um mundo de provas e de expiações. Então, seria essa pandemia do Covid um teste para a nossa humanidade?
Com certeza. É um teste para a humanidade. Já que a vida nesse planeta é composta de provas e expiações, os espíritos que aqui reencarnam estão sendo provados e ou expiando, ou seja, reconstruindo, corrigindo. Portanto, nós estamos num processo evolutivo, um processo de avanço que está expresso nesse capítulo 3º do Evangelho, sem problema nenhum. Agora, cabe salientar que esse período, e é isso que a gente está fazendo hoje, né, chamando de reflexão durante a pandemia, Sim. esse período é um período que nós estamos adquirindo, entre tantas outras coisas, conhecimento. Nós estamos adquirindo conhecimento. E esse conhecimento e essa experiência, que também vem atrelada a ele, certamente nos dá uma postura, nos possibilita uma postura diferente diante da vida. Uma postura muito importante. Por quê? Porque Jesus diz assim, se não me engano, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, esse patrimônio espiritual que nós já somos detentores, com as nossas vivências, experiências, vidas passadas, enfim, esse patrimônio ele está sendo ampliado com essa experiência da peste, do vírus do Covid, né? Que está dizimando muitas vidas. Então isso nos traz, entre muitas outras coisas nesse processo de reflexão, questões interessantes, curiosas, né? Mas e estes que estão perdendo a vida? Será que Deus não está sendo injusto em relação a eles? E essas pessoas que estão perdendo essa luta para o Covid, será que de fato estão perdendo? Né? Mas para onde vão? Onde eles estão? Eles vão desaparecer no nada? Então, nós estamos aí, dentre tantas outras coisas, exercitando a nossa capacidade intelectual, mas também estamos ampliando o campo de conhecimento, de reflexão, e nós estamos, como que no avião, tirando do piloto automático e assumindo o controle da aeronave, que é a nossa vida. É verdade. Dr. Marcos, como é possível reconhecer um desenvolvimento intelectual neste processo atual? Bom, nós temos como exemplo da história, né, trazido que os grandes mestres, os grandes sábios, eles se faziam reclusos para meditar, né, e por isso eram mestres e sábios. Nós devemos ter um policiamento, e isso eu falo até por questão pessoal minha, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa e me vi, como todos nós, né, isolado dentro da minha própria residência. Chegou um determinado momento que eu tive os sentimentos assim aflorados de impaciência, de intolerância, né? Só que, como espírita, nós procuramos vigiar muito os nossos sentimentos. Inclusive o professor Limar uma vez me deu, na ocasião de um aniversário meu, ele me deu um livro, A Educação dos Sentimentos, um livro muito importante. Todos nós devemos educar os nossos sentimentos e não nos entregarmos ao descontrole em qualquer situação da nossa vida, né? Senão vamos ser tidos como loucos, né? Então, eu como espírita, procurei então iniciar um processo de vigília dos meus sentimentos, e isso tudo é uma energia que fica dentro de nós, já que eu sou uma pessoa extremamente ativa e todos nós devemos ser, né? Vamos gastar essa energia com outra coisa.
né? Nós vamos... E aí que vem o tema do nosso programa de hoje e aquilo que o professor Olimar vinha preconizando, que é o aprendizado. Onde nós vamos gastar essa nossa energia? Nós temos muitos caminhos, uns bons e outros ruins. Leituras. Já que nós estamos agitados e ansiosos, procurar não assistir a programações, a filmes que sejam de ação, que agitem, músicas muito agitadas, né? Procurar assistir filmes que nos tragam lições, livros que nos tragam lições, autoconhecimento, praticarmos meditação, escutarmos músicas de meditação, né? Em alguns momentos, não digo isso o tempo todo, né? Mas isso que vai nos auxiliar a nos encontrar com nós mesmos, porque nós não queremos nos encontrar com nós mesmos. Né? Uma coisa que me deixou muito feliz, que já saiu por 2 oportunidades do noticiário, nos jornais, foi que houve um aumento considerável na busca de residências maiores. Ou seja, as pessoas elas tinham, claro, eu não vou levar agora em consideração a condição financeira, mas as pessoas que podiam ter uma residência maior, elas tinham residências menores porque elas não davam importância para isso. Né? E viviam na rua, e isso é uma separação da família, né? Um para cada lado, e a residência virou um local onde só se ia dormir. O fato de ter aumentado a busca de residências maiores me deixa feliz. Por quê? Porque as famílias que estão dentro desse aprendizado que o professor Olimar fala, elas estão sentindo a necessidade de ficar mais em casa juntas, umas com as outras. E isso é extremamente importante, porque a base de um país, a base de uma sociedade está na família. Isso me deixou feliz. Nós podemos aproveitar o isolamento para todo esse engrandecimento espiritual e esse nosso autoconhecimento. E avaliações. Será que a minha relação com a minha esposa, com o meu marido está indo bem? Será que a minha relação com os meus filhos está indo bem? Será que eu estou dando a devida importância às pessoas que eu realmente amo? E que agora nós estamos sentindo falta, né? Dos nossos pais, dos nossos tios, que nós costumávamos ou não visitar, que agora nós vamos dar uma importância. Coisas simples, coisas singelas, um abraço. Hoje tem um valor descomunal. Um abraço, um beijo, que nós antes, não digo todos, mas antes evitávamos, né? A maioria. Então, assim, e existe o outro caminho, que é o caminho da fuga, que é as pessoas que se utilizam do álcool em demasia, né? As pessoas que se utilizam de drogas, as pessoas que querem fugir. O sofrimento só aumenta nesse caso. Chegou a hora. É um momento de transição do planeta Terra, nós temos que nos encontrar, meus irmãos. Nós somos humanidade, nós somos filhos de Deus. E essa é a oportunidade que eu estava falando lá no início. Nós temos nas nossas mãos uma grande oportunidade, professor Azambuja, de nos melhorarmos, de sermos melhores pais, filhos, familiares, de sermos melhores pessoas. Comunicando espiritualidade. Estamos chegando no intervalo do nosso programa deste domingo. Mas o tempo é curto e nós precisamos aproveitar. Dentro de instantes estaremos de volta. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Estamos agora entrando para o segundo período do nosso programa de hoje. E aí eu vou perguntar ao professor: virtudes morais também estão presentes neste período? Hein, professor? Com certeza. Com certeza. É interessante, eu quero aqui fazer uma pequena observaçãozinha, porque no Livro dos Espíritos, na questão 917, lá no finalzinho, eu quero resgatar essa ideia. O Espiritismo é a fonte,
O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Estou comentando assim. Como a caridade é de todas as virtudes. A fonte. O egoísmo dos vícios e a caridade das virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo tanto quanto no futuro. Então, a ideia dessa questão 917 no Livro dos Espíritos é de que nós precisamos destruir os vícios e desenvolver as virtudes. Então, a pergunta que me é feita aqui pelo professor é: nesse processo de transição, nesse período de pandemia, nós temos a oportunidade de desenvolver virtudes? As virtudes estão presentes nesse processo? Sim. Sim. Eu quero voltar à questão 740, que é o carro-chefe do nosso programa de hoje. Lá na questão 740, está a seguinte pergunta: não serão os flagelos destruidores? Flagelo é o látego, né? É o relho, digamos assim. Não serão esses flagelos destruidores provas morais para o homem? Igualmente provas morais, né? Por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades. São provas morais, assim como são provas físicas. Mas as necessidades que o afligem. Bem, vamos ver. Qual a necessidade que está nos afligindo nesse momento? Em que, como o irmão Marcos também dizia, nós estamos segregados, apartados do contato social, não do convívio, né? Mas o contato social está mais difícil, está um pouco mais complicado. Muito embora a rede possa facilitar isso, né? Mas a gente está querendo o abraço, a gente está querendo o aperto de mão, a gente está querendo a companhia, a presença. Então, observe que virtudes nós precisamos desenvolver nessas circunstâncias. Primeira, a virtude da paciência. A virtude da paciência, como diz Emmanuel, né? A paciência é a tolerância esclarecida. Então, a capacidade da gente entender, compreender e tolerar. E a segunda é a virtude da resignação, que é a aceitação da vontade de Deus. Aceitarmos o desígnio divino. Surgiu uma enfermidade para a qual não temos medicamentos, não temos vacinas, não temos conhecimento da mesma, de todo o seu mecanismo. Houve mutações, quem já a teve, terá outra vez. Enfim, ela está provocando desencarne em massa, grande quantidade de pessoas desencarnando. Resignação. Então, essas virtudes morais estão presentes nesse período. E a resignação é a aceitação da vontade de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque se nós não tivermos capacidade de nos frustrarmos, de aceitar a vida como ela se apresenta, as coisas como são, que não podem ser mudadas por hora, então vamos ter que aceitá-las. De futuro, vamos conseguir? Vamos, estamos trabalhando nesse sentido. Mas por hora não conseguimos ainda superá-las. Então há necessidade sim dessa aceitação da vontade de Deus. Tá? Por quê? Porque ela é necessária e ela é possível de ser alcançada pelo exercício da razão.
Como assim, irmão João? Não há efeito sem causa. Isso é um axioma que nós utilizamos nas nossas ciências. Não existe efeito sem causa. Bem, o que nós estamos passando nesse período, o que está acontecendo, tem uma causa. E pelo uso da razão, nós caminhamos para a descoberta dessa causa. E não seria justo sermos punidos pelo que não fizemos. Então, meus irmãos, se isso está acontecendo, vamos buscar a causa disso. Paciência e resignação. Como diz a Mãe Maria de Nazaré, naquele programa do dia 25 de março, nós falávamos disso. O Chico estava com um problema e pede uma orientação à Mãe Maria de Nazaré. E ela manda a resposta. Tudo passa. Só isso, tudo passa. E tudo passa e isso vai passar. Vai passar. Então, meus irmãos, essa causa, ela pode ser individual, mas ela sobretudo é coletiva, porque todos nós estamos passando. Agora observem que todas essas nações que estão passando acabam se tornando solidárias. As pesquisas que estão sendo feitas acabam sendo divididas. E com isso, a humanidade na Terra, a que está na Terra, começa a caminhar para o campo da fraternidade, para o campo do amor. Então, estamos efetivamente tendo virtudes morais presentes, sim, nesse processo atual. Doutor Marcos, o senhor vai encerrar o nosso programa de hoje e antes vai comentar o tema que eu vou lhe passar agora. Vemos a prática de sentimentos de desinteresse pessoal, de abnegação e de amor ao próximo nesse período de pandemia? Sim, a gente viu pessoas distribuindo alimentos, nós vimos pessoas distribuindo medicamentos, pessoas distribuindo roupas nas ruas, e isso é um despertar. Como me lembro do programa que nós gravamos sobre a piedade. No momento em que você se apieda do sofrimento do outro. Nós estamos passando por um momento difícil, onde muitas pessoas perderam seus empregos, estão passando dificuldades. Então a pessoa chega e faz uma reflexão. Puxa vida, eu mantive o meu emprego, eu consegui ficar me sustentando, eu estou empregado porque o ramo no qual a pessoa tem a sua atividade não foi afetado ou tão afetado. E aí então a pessoa faz uma reflexão de que, poxa vida, mas a maioria das pessoas não conseguiu, está passando necessidade. É nesse momento que você desperta do seu mundo interior e você percebe que você não é o centro do mundo e que existem outras pessoas além de você. E aí então você deixa o egoísmo de lado. Você se apercebe de que você não é a única pessoa que sofre nesse mundo, você não é a única pessoa que tem momentos difíceis, você se apieda do sofrimento do outro e você sai para ajudar na distribuição de todos esses donativos que eu falei. E aí esse é o momento, meu irmão, do despertar. Que você se encontra consigo mesmo e com Deus e percebe que você não é o centro do universo. Porque o egoísmo nos faz pensar que nós somos o centro do universo, que nós somos aquelas pessoas que mais sofrem no mundo, quando isso não é verdade. Existem pessoas que nasceram, que têm 3, 4 anos de idade, que nem viram a rua ainda. Porque são crianças que nasceram com câncer, situações gravíssimas, e nós estamos poucos meses dentro de casa reclamando. É nesse momento que você começa a ter uma visão de humanidade. Nós vemos os profissionais da saúde nos hospitais aí se doando, muitos já tendo contágio. A professora Zambuja, inclusive, está atendendo algumas pessoas nesse sentido, na sua profissão, como psicólogo.
né? Pessoas que estão sofrendo uma pressão profissional muito grande. E nós devemos ser agradecidos a essas pessoas, mesmo que nós não estejamos no hospital doentes. Porque são eles que estão fazendo com que a humanidade seja preservada, lutando pela vida dos outros, que importa tanto quanto a nossa. E veio agora, há pouco tempo, o movimento dos Estados Unidos que a vida dos negros importa. Todas as vidas importam. A vida dos árabes, dos japoneses, dos africanos, todas as vidas importam, meus irmãos. Claro que houve uma situação de abuso do profissional, do policial lá, com uma pessoa da raça negra, mas todas as vidas importam. Quando essa visão da humanidade for nesse sentido, nós estaremos avançando como um todo, professor Azambuja. Para suas despedidas, professor. Na questão 740, que é o carro-chefe desse trabalho, da gravação de hoje, lá no comecinho diz assim, os flagelos, a resposta, né, são provas. Provas são testes. Então, meus irmãos, nós estamos sendo testados. Opa! Então estamos sendo provados. Logo, alguém nos testa e vela por nós. Portanto, a mensagem final é muito simples. Não estamos sozinhos. Bom dia a todos. Dr. Marcos, para as suas despedidas. Eu me despeço agradecendo pela oportunidade. Deixo um grande beijo no coração de todos, um bom domingo e aproveitemos o confinamento para refletir e sermos mais humanos. Tenhamos um excelente domingo, uma ótima semana. Bom dia.